O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada pelo caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Espero que aqueles que ficaram hospedados aqui no Santuário Basílica não tenham passado muito calor essa noite, porque foi quente. Só Deus. O dia está nublado aqui no santuário, não conseguimos enxergar muito longe, inclusive porque a Defesa Civil do Estado dá notícias de que corre-se o risco de pancadas de chuvas isoladas em determinados pontos. Então, com ventos até de 40 quilômetros por hora. Então é importante tomarmos bastante atenção e cuidado. Mas sabe aquela sensação de sauna? Não tá? Aquele calor que vai assim. Só Deus. Mas sigamos em frente. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, que Deus abençoe e guarde a cada um. E entrou no YouTube Mãe Piedade, já deu seu like. Seja no YouTube Mãe Piedade, seja no YouTube Papo de Sacristia, que tem um tema interessante, o corpo, cárcere da alma, ou ainda o Cântico Pietatis, que está com um novo salmo e também a cifra à disposição. Hoje lembramos-nos de Vicente de Paulo. E uma das coisas que mais me chama a atenção em Vicente de Paulo não é o fato dele ter entrado para o seminário porque era de uma família pobre e queria atingir uma melhor condição social. Tem o fato dele ter sido escravo, mas também não me chama tanta atenção. Não me chama muita atenção também em Vicente de Paulo o fato dele ter construído grandes obras que inspiraram inclusive Frederico Ozanam para fundar a Sociedade São Vicente de Paulo, que é a maior obra caritativa do mundo. Hoje, se todas as obras de caridade que a Igreja Católica faz, aquela igreja que tanta gente fala que fica preocupada só com dinheiro, saísse hoje da África, pelo menos 60% dos hospitais e das escolas fechariam. Não me chama atenção também o fato dele ter sido caluniado por um colega de quarto como ladrão. O amigo roubou e disse que foi ele. Ele sofreu as penalidades quanto a isso, mas depois, qual se provar que era o amigo, na verdade, ou o colega, porque é amigo da onça, né? Esse colega, então, foi para as respostas que deveria dar e Vicente de Paulo continuou o seu caminho. Também não me chama a atenção de ter sido um homem que frequentou a corte real. Tantas outras coisas. O que mais me chama a atenção é que ele faz jus a uma expressão que na Sagrada Escritura, em específico em Esdras, tem grande profundidade. Mas nós, pela nossa incapacidade de compreender a benignidade dessa expressão, ou porque somos preocupados demais em não nos atermos a um possível
possível comunismo ou qualquer outra coisa, não entendemos a profundidade do que significa. Esdras se levanta, em nome de todo o povo, em gesto penitencial, com roupas rasgadas, cai de joelhos e faz uma oração. Dentre esta oração, no versículo 8, ao reconhecer os erros do passado e por aí vai, ele diz: mas agora, nesse momento, onde reconstruímos o templo, onde começamos a reconstruir nossa história, agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Eu gosto muito dessa expressão porque resto é aquilo que a gente geralmente joga fora. Resto é aquilo que nós não damos muita importância. Um resto de atenção. Não queremos o resto da atenção, não queremos o resto das atividades, não queremos o resto da comida. Inclusive, me lembro que no período de seminário tinha aquelas pessoas descaradas, porque existe todo tipo de gente também, né? Aquelas descaradas que deixavam numa jarra deste tamanho, assim, de suco, deixavam menos de um dedo, só para não lavar, deixava só o resto, porque aí quem tomasse aquele resto tinha que lavar. Por Deus, isso existia. Existe. Em casa também, né? Você faz isso com a pobre coitada, maldade, gente. Resto. Bom, o resto é aquilo que é desprezível, aquilo que geralmente não damos tanto valor, mas Esdras se atém a um fato. Agora nós somos um resto de um povo cujo Senhor olhou com misericórdia, cujo Senhor olhou com benignidade e deu a ele uma chance de reconstruir-se e de reconstruir. Esse resto pode habitar agora no lugar santo. E tudo porque, assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão. Alguém que recebe com sinceridade um resto de nossa atenção, encontra talvez um lampejo de esperança. Me lembro que um resto no aglomerado da Serra foi concedido a algumas crianças que viviam numa casa em situação deplorável e conviviam com as fezes dos animais e só por Deus. E um resto de atenção foi concedida a eles. Concedida esse resto de atenção, a mãe e os parentes começaram a se reorganizar e refizeram a vida. É claro que eu não estou aqui para falar somente disso, eu quero dizer do resto, ou de um aparente resto de atenção, de um lampejo de atenção quando alguém precisa de nossa mão estendida. E ali naquela mão, ao conversar com ela, ela descobre a possibilidade de sair dos seus vícios, ou mesmo um resto de atenção que pode possibilitar que ela perceba que ela não é tão indesejada. E ela então adquire novas forças para se refazer. Esdras tem a experiência de ver-se na história diante da humanidade inteira como um resto. Ele e seu povo. Mas justamente porque o Senhor deu brilho aos seus olhos ao olhar para eles, ele redescobre um motivo para continuar a viver, se ergue e caminha. Percebe a importância de sua ação e de seu existir. Mais do que passarmos os dias de nossa história, é termos um propósito. Redescobrirmos o porquê aqui estamos e o para que estamos. Aí está o sentido com profundidade do que quero partilhar. Esdras viu nesse recomeço de Jerusalém
o recomeço de seu povo, o recomeço de si, o recomeço da história. Nesse tempo onde nossas esperanças estão tão esvaziadas, nesse tempo onde o nosso motivo para viver cada dia parece mais uma luta incessante, não contra o calor ou contra o vento, não contra as intempéries do tempo, não contra uma ideia meramente marcada ou por um comunismo, ou por um liberalismo, ou por um tradicionalismo. O tempo presente não é aquele que está marcado somente pelo desejo de achar respostas prontas para todos os nossos dramas, que levam-nos agora a pensar que a descriminalização do aborto resolverá os nossos problemas, porque não vão. Afinal de contas, a iniciação sexual das crianças está cada vez mais cedo e com incentivo. O nosso problema não está simplesmente no fato de termos este ou aquele líder ou aquela líder no poder, não. O nosso problema está na consciência de que o resto de nosso tempo, ele merece tudo, com a intensidade desmedida da responsabilidade e do compromisso. Esdras olha para o seu tempo e vê que passaram grandes dificuldades porque não souberam escolher, não souberam discernir. E vejamos, o que deve mais marcar as nossas escolhas? Um consolo imediato, uma satisfação imediata, ou o risco de perdermos tudo no futuro? O risco de perder tudo no futuro pode fazer com que alguém invista sua casa, seus bens inteiros, numa pirâmide financeira. E daí a pouco, quantos casos não estamos vendo aí? Porque queremos respostas sempre rápidas. As escolhas nossas devem estar marcadas pela responsabilidade de o agora é a base para o amanhã. Isso Esdras entende. E nada melhor do que um voto de confiança a alguém que pode ser considerado irresponsável e indigno. Permita-me relatar um outro fato também interessante. Os exemplos sempre são limitados, mas acredito que eles nos inspiram algumas ideias. Um jovem que é acusado de tráfico, preso, sempre inconstante na história, sempre agitado. Ele pode ser descartado por seus pais, ou pode ser visto somente como alguém que não quer nada com seriedade. Entretanto, passado um tempo, pela dedicação e insistência dos pais, descobre-se que ele tem a necessidade de um tratamento psiquiátrico. Um determinado problema, que eu não sei qual é, e que, daí então, com os medicamentos, esse rapaz começa a se refazer, começa a marcar o próprio psiquiatra, começa a organizar a sua vida, trabalhar, refazer-se. Tudo porque, num resto de possibilidade, encontraram uma forma de ajudá-lo a se refazer. E daí então, com responsabilidade, suas escolhas não estão mais marcadas pelo momento, mas por um futuro, por aquilo que se quer ser. O resto de Israel, citado por Esdras, é o exemplo do que precisamos pensar no tempo presente, do resto de nosso tempo, de nosso existir, porque nós só temos um resto. Quem já viveu 45 anos, ou como eu, 43, não se preocupe. Alguns anos já foram debitados. Temos um resto. E o que faremos com isso?
Podemos ser vistos como o resto de possibilidades de melhora, mas um resto pode fazer grande diferença. Um resto de arroz com um pouquinho de toucinho. O arroz pode se tornar um bom risoto. E eu falo por experiência própria. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo. Porque Jesus chama 12 homens. Diante da humanidade, é menos do que um resto. Chama 12 homens que têm como missão proclamar o reino de Deus, que têm como missão curar os enfermos, que têm como missão ter autoridade sobre os demônios, mas antes de tudo, a primeira coisa é anunciar a boa nova, que pode se resumir: é o tempo da graça para nos refazermos, nos reconstruirmos e acolhermos esse lampejo do olhar de Deus que brilha sobre nós e nos dá condições de reconstruirmos a nossa história particular, a nossa história familiar, a nossa história como humanidade. Não com respostas rápidas, porque toda resposta rápida geralmente vem com inúmeros problemas agregados. Me perdoem a expressão, é como aquele beijo fácil que um jovem pode conseguir numa balada. Ou no meu tempo, quando íamos às festas e íamos dançar, olhávamos para as meninas, aqueles beijos fáceis geralmente vinham acompanhados de tantas dores de cabeça. Enfim, um resto que tem uma possibilidade e não desperdiça. O Senhor nos deu todo o seu amor. Podemos ser vistos como um resto, mas reconhecemos a grandeza dessa oportunidade de participar com Ele dessa nova história? Ou não? Vicente de Paulo é o exemplo disso. Ele usou o resto de sua vida para construir algo que se perpetua até hoje. E você, como cristão? No resto de seu dia ou de seus dias, o que está construindo em Deus e com Deus?